comecei ontem aqui a exibir uma série de reportagens sobre mulheres que são dependentes do álcool. E teve muita repercussão, porque a gente sempre imagina, a gente sempre vincula o alcoolismo ligado aos homens. Mas não, mulheres também sofrem com isso. O que leva uma mulher a beber? Querer ser mais social, mais sociável, né? Querer estar junto com as amigas, todo mundo está bebendo, vou beber também. De repente alguma desilusão amorosa, mulheres viúvas, mulheres que sofreram alguma coisa na vida. E a pessoa não entende que isso vai se tornando, era um hábito e o hábito se torna um vício. O número de mortes de mulheres por álcool aumentou, gente, 7,5% em 10 anos. Já entre os homens, as mortes caíram, 8% no mesmo período. Hoje, no segundo episódio da nossa série, você vai ver como o alcoolismo entre as mulheres corrói as famílias dentro de casa. A relação tão profunda entre mães e filhos e pode levar muito tempo para que a ferida e a cicatriz e os laços sejam reatados. Se você sofre com isso dentro da sua casa, conhece alguém, ergue o volume da televisão, senta um pouquinho, preste atenção, porque você precisa de ajuda. Vamos ver. Para a Jéssica, é difícil esquecer como a mãe se tornava agressiva por conta da bebida, violência física e emocional. Quando eu tinha 3 anos, eu já tenho uma memória de ter presenciado briga, sofri agressões físicas, então já levei ponto na cabeça, já saí com olho roxo, já presenciei minha mãe chutando a barriga da minha irmã grávida. Então a gente tinha que fugir de casa, a gente tinha que se trancar no quarto. Eu não sei exatamente o que ela via, mas eu acredito que ela não via as filhas dela. Situações que faziam parte da rotina, segundo a empresária. Ela conta ainda que em dias especiais, o que era para ser uma festa acabava em tristeza, por conta do consumo excessivo de álcool. Tanto que os meus natais, essas festas assim que eram à noite, eu tenho muitas lembranças que eu via minha mãe cozinhando o dia todo, bebendo, e à noite não eram festas legais. E desde criança, a cada aniversário, ela tinha um desejo. Quando eu tinha bolo, né, que eram poucas vezes, mas eu crescia soprando as velhinhas pedindo para minha mãe parar de beber. Eu sempre quis falar, minha mãe é a melhor mãe do mundo. O problema tem um efeito em cadeia. Um a um, afeta amigos e familiares de alcoólicos. Por isso, há grupos que oferecem apoio emocional para essas pessoas. As reuniões ajudam quem está passando pelo problema em casa e ainda auxiliam nas sequelas deixadas pelo alcoolismo. Sequelas que esta senhora afirma não são poucas. Parece que houve um vendaval que entrou dentro da nossa casa, que tirou tudo das prateleiras, das gavetas. Você vai assumindo todas as funções de uma família. E chega uma hora que você não aguenta mais. Ela viveu o problema com um familiar durante 15 anos. Foi quando conheceu os grupos familiares Al-Anon, uma associação de parentes e amigos de alcoólicos que compartilham experiências, força e esperança. A gente diz que é a doença da negação, né? Porque o alcoólico nega e o familiar às vezes nega mais ainda. Eu tive que trabalhar muito esse meu preconceito que eu tinha do alcoólico, meu orgulho, prepotência, uma série de coisas que eu só vim a enxergar dentro de uma sala de Al-Anon. Os participantes unem forças para solucionar os problemas que têm em comum. Assim, a mulher diz que passou a enxergar o outro lado da moeda e também a se sentir acolhida. A nossa doença é o controle dessa pessoa, achando que nesse controle doentio você vai conseguir ajudá-los a parar de beber. E não é por aí, né? Só que a gente só consegue descobrir isso dentro de um grupo. Todos estão ali mais ou menos sofrendo da mesma situação, da mesma doença, só muda de endereço.
porque o sofrimento é igual. E isso nos une muito. Há 28 anos, o familiar está sóbrio, mas ela continua frequentando as reuniões e ajudando outras pessoas. A partir do momento que ela vê que seu familiar está bebendo descontroladamente, ela não precisa esperar esse familiar fazer um tratamento, ou ser internado, ou coisa parecida. Quanto antes ela for pedir ajuda, ela vai saber o que fazer, onde levar, né? Como dar esse suporte para o familiar, sabe? Porque enquanto ninguém procura ajuda, o que acontece? Vai todo mundo para o fundo do poço. Afinal, esse psicólogo explica que do reconhecimento do problema até o tratamento do alcoolismo são alguns estágios. A gente tem basicamente 5 estágios motivacionais. A pré-contemplação, que é a negação. A contemplação, que é a ambivalência, ela fica naquele tenho e não tenho. A aceitação, a mudança efetivamente e a manutenção. E isso é diferente da busca pela ajuda, porque às vezes a pessoa não reconhece que tem um problema, mas a família reconhece. E aí essa família pode e deve tomar a iniciativa de procurar uma ajuda. Em primeiro lugar, que é o nosso primeiro passo, é admitir que somos impotentes perante o álcool e que não podemos querer tirar essa doença do nosso familiar. Nós estamos doentes tanto quanto eles, porque o familiar fica doente emocionalmente, espiritualmente e, por último, fisicamente, muitas vezes. Só que até o familiar conseguir reconhecer isso, às vezes leva 3, 5 anos para o familiar reconhecer que ele também está doente e ele também precisa de ajuda. Com esse apoio, a Jéssica diz que conseguiu encontrar formas de lidar com as cicatrizes e a ter mais empatia para entender a mãe no processo de recuperação. Hoje eu tenho aprendido a ser filha para ter uma mãe, porque perdeu-se o respeito. A gente perde. Mas eu tenho me esforçado muito para aproveitar a mãe que eu tenho, porque é essa mãe, uma mãe que se esforça muito para lidar com as dificuldades dela, que ela se esforçou com a insanidade que ela tinha para cuidar de mim e das minhas 2 irmãs. E eu não tô exime de ser a mãe que bebe, nenhum de nós está. Então, a empatia me ajudou muito a enxergar minha mãe de uma outra forma, o perdão e a gratidão também pelas coisas boas que ela fez. Ô Parra, eu perdi meu pai em 2011 por causa da bebida. Quando a pessoa já está tomada pelo vício, por mais conselhos que a gente dê, não ouve, Parra. Preferem acabar com a vida devagar do que aceitar uma ajuda. Infelizmente é a realidade. Infelizmente é a realidade. E hoje, aliás, a bebida alcoólica, ela não é algo proibido, qualquer um pode comprar. E cada vez mais jovens estão entrando nesse vício. E se você pensar, por exemplo, um cara beber, um homem beber, é legal, o cara é parceirão, aqui, pá. Agora a mulher beber é vulgar. Você consegue perceber a diferença? O cara na balada que bebe é o parceirão, gente boa que vai pagar pra todo mundo a bebida. Esse cara é parceirão, é brother nosso. Agora a mulher que bebe na bebida, que bebe na balada, ou em qualquer outro lugar, essa aí é vulgar. Essa aí tá bebendo, vai fazer coisa que não vai se lembrar amanhã. Você consegue perceber a diferença? O problema atinge os dois, só que a nossa forma de enxergar é diferente. Se você enfrenta esse problema dentro da sua casa, tem que procurar ajuda. Londrina tem, de forma gratuita, nos postos de saúde, vão encaminhar a pessoa para o CAPS. As igrejas fazem esse papel, muitas igrejas fazem esse papel, e onde você vai ouvir testemunhos de pessoas que enfrentam o mesmo problema que o seu. E de pessoas que já venceram esse vício, que vão poder te ajudar a sair dessa. E se você é jovem, está me acompanhando, agora está achando que o que eu estou falando é antiquado, eu Parra falando besteira no programa. Tome cuidado, tá? Existe uma linha muito tênue, como eu falei ontem, entre a bebida que diverte e a bebida que vicia. Se você bebe todos os dias, mas eu sou tranquilo, eu consigo parar. Presta atenção, se você vai para uma festa, se você vai para qualquer lugar e a bebida é o mais importante, tá errado. Você vai para um lugar para quê? Eu vou para me divertir, para dar risada. Eu preciso de bebida para me divertir, para dar risada? Tá errado. Tem gente que vai num casamento, o casamento não vai ter bebida. Não, mas eu não vou num casamento que não tem bebida. Por quê? Você vai lá para bebida ou vai lá para celebrar a vida dos noivos? Tem gente que não quer ter bebida num casamento. E aí?
tome cuidado, tá? Tome cuidado, porque muita gente entra nessa achando que é legal e a hora que vê tá tão arrebentado como um dependente de droga, de crack, de maconha, e assim, de cocaína e assim por diante.